A graça e a paz, amados. Estamos hoje no terceiro vídeo da série Palavras de Jesus. Seja muito bem-vindo. Nós vamos estar hoje meditando num texto, Marcos capítulo 9, verso 14 a 29. Mas antes de tudo, vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe, nos unja, trate conosco, para que a nossa mente e o nosso coração sejam trabalhados pelo Senhor e o nosso coração se torne um campo fértil para a fé que o Senhor quer depositar em nós. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos ler o texto. Quando a gente faz um estudo, a gente primeiro lê o texto todo para depois fazer perguntas ao texto. Marcos capítulo 9, versos 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um do meio da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui." E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele." E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que nós não podemos expulsá-lo?" Jesus respondeu: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração." Então vamos fazer algumas perguntas. Primeiro vamos entender o que estava acontecendo. Jesus estava chegando, uma multidão, e ele então faz o que tipo de pergunta? Ele pergunta: "O que que vocês estão discutindo?" Porque os fariseus discutiam com os discípulos de Jesus. Logo a seguir, nós vemos no verso 17 que aparece o pai do menino, que era o motivo de toda aquela discussão. O menino endemoniado, o pai tinha trazido o menino para que Jesus repreendesse o espírito maligno, e os discípulos que estavam ali tentaram e não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus exclama: "Geração incrédula", ou seja, gente sem fé. Como é que Jesus estava vendo aqueles discípulos? E também todos ali, gente sem fé, uma geração incrédula, né? E vamos ver o que que acontece. Trazem o menino até Jesus, e o menino, então, com violência, cai por terra e revolve-se, espumando. Nesse momento, o que Jesus faz? Ele não expulsa o demônio, ele se volta para o pai do menino e pergunta: "Há quanto tempo isto está acontecendo?" Imagina o pai desesperado, clamando: "Desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos." O que Jesus fala para o pai do menino? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Na verdade, Jesus estava então tendo uma conversa com o pai do menino, e o menino lá endemoniado. Mas Jesus viu que muita gente estava se reunindo, repreendeu então o espírito imundo, e o espírito saiu, mudo e surdo, sai e nunca mais volte. Quando Jesus entra em casa, no verso 28, a gente vê que os discípulos então estavam precisando de uma resposta e perguntaram para o Senhor: "Por que nós não pudemos expulsá-lo?" Jesus então fala para eles: "Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração." Uma resposta bem simples, mas que traduz muita coisa para nós. Vamos então fazer agora o estudo das motivações. Vamos entender por que que Jesus deixou o menino ali
esperando, ainda que estivesse endemoniado, espumando, se debatendo, e foi conversar com o pai do menino. Qual é o motivo? Qual era o foco da ação de Jesus ao fazer com que o mais importante fosse saber da fé que estava no pai do menino? Ele queria saber, conversando com ele, há quanto tempo acontece? E aí o pai então abre o coração, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Jesus então vai direto ao ponto. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino então, chorando, pede ajuda. Ajude a minha falta de fé. Interessante que você vê que Jesus estava fazendo um desafio para a fé do pai. Era muito importante fazer isso. E Jesus antes tinha falado, cadê a fé de vocês? Ó geração incrédula. Nós vemos que existe aqui uma situação bem característica. Não havia, da parte do pai, a fé suficiente de que Jesus pudesse, se o Senhor puder, né? E os discípulos, por sua vez, estavam com um problema também que nós vamos analisar aqui. Então, Jesus viu que faltava fé naquele lugar para que ele pudesse operar. Nós muitas vezes vemos que Jesus não pode operar milagres onde não existe fé, por um motivo simples, porque ele quer que tudo seja para a glória do Pai. Então, há a necessidade da fé para a glória de Deus. No entanto, ele resolveu agir por conta própria, uma vez que já não havia bastante fé no Pai e os discípulos estavam já desacreditados, ele resolve então expulsar o demônio e, vendo que vinha muita gente, ele então disse, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia e nunca mais volte para esse menino. Então, ele libertou aquele menino mesmo sem a ação da fé do Pai ou dos discípulos. Mas uma coisa importante que chega aqui no versículo 28, quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que nós não pudemos expulsá-lo? A resposta está na pergunta. A resposta já vem quando eles fizeram a pergunta, por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus dá uma resposta clara. Para você ter essa vitória, você precisa de oração. Você precisa estar dependendo de Deus para você fazer isso. E nós vamos então agora fazer uma aplicação. Vamos ver as mudanças que isso vão gerar no nosso comportamento. Primeiro, quando uma oração não é respondida. Quando falta fé. Jesus mesmo lá em Nazaré, ele chegou na sua terra natal e ele não pôde operar muitos milagres porque eles estavam vendo Jesus como uma criança que cresceu daquele grupo. Eles não estavam vendo Jesus como realmente o Filho de Deus. E ele então não pôde atuar ali. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um pastor de São Paulo. O meu pastor, ele me comentou desse pastor, dizendo que era também um homem de Deus, poderoso nas orações, e eu fui lá para conhecer. Quando eu cheguei na casa dele, ele foi me dar um exemplo prático, falando o seguinte, ele me levou até a porta e disse, muitas pessoas vêm pedir oração, mas já na porta eu passo para elas um desafio. Eu digo, olha, eu acho que você deve procurar uma pessoa mais poderosa do que eu para orar, porque a minha oração não tem o poder necessário para responder à sua necessidade. Ou talvez você precise de um ambiente diferente desse da minha casa para receber o poder de Deus na sua vida. E a pessoa então aí tem que abrir o coração e dizer, não, eu confio que o Senhor vai orar e Deus vai ouvir a nossa oração aqui e essa vitória será alcançada. Aí o pastor que orava por aquela pessoa. É mais ou menos o mesmo que Jesus está fazendo aqui. Ele está deixando a pessoa num checkmate. Você só vai receber alguma coisa de Deus se você tiver fé. E se a sua fé está se baseando na pessoa que está na sua frente, você não vai alcançar nada. Se você diz, não, eu vou porque determinada pessoa, determinado pastor, determinado líder vai orar e eu vou receber a minha bênção, isso não é glória para Deus. E aí Deus não vai dar essa vitória. A pessoa precisa realmente entender que Jesus está atuando, que existe poder de Deus naquele momento, porque é uma oração elevada aos céus e o poder do Espírito Santo vai agir naquele lugar. Então, essa foi a resposta de Jesus para o Pai, que precisava entender a grandeza de Jesus. Nós precisamos entender isso. Quando nós formos orar por alguém, nós precisamos entender que é Jesus que está operando. Quando nós formos pedir alguma coisa para nós temos que entender que estamos falando diretamente com Jesus, o Senhor dos céus e da terra.
Agora, uma outra questão é a questão da falta de fé dos discípulos. Eles não conseguiram uma resposta para a sua oração. E eles perguntaram ao Senhor, Senhor, por que que nós não podemos expulsá-lo? Por quê? Jesus, então, diz para eles, olha, vocês precisam orar. Vocês precisam se quebrantar, precisam se humilhar. E aqui a gente não tem como não comparar com a história da mulher cananeia. A filha estava endemoniada também, e ela foi procurar Jesus, né, em Mateus 15, 21 a 28, a gente vê. Ela foi procurar Jesus, e ali então Jesus disse, não, você não pode receber nada de mim. Mas ela disse, por que não? Porque eu vim para os judeus, eu não vou distribuir essa graça para outros povos. No entanto, ela confiou na misericórdia de Jesus e falou, mas as migalhas que caírem da mesa servem para mim. Então a humildade dela foi elogiada pelo mestre. Ele disse, grande é a tua fé. Outro caso interessante é do centurião romano, que diz para Jesus, eu preciso de uma bênção. Jesus fala, eu vou na sua casa. Ele diz, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra tua. E Jesus então elogia a humildade daquele homem. Né? Diz, olha, em Israel todo eu não vi fé como vi nesse homem. Qual é a grande característica da fé que foi elogiada por Jesus? Na mulher cananeia e no centurião foi a humildade, a dependência, o quebrantamento diante de Deus para receber o poder de Deus na sua vida. É a mesma coisa que os discípulos tiveram que aprender. Para poderem ser usados por Deus, eles precisariam se quebrantar diante de Deus e depender do poder dele para que aí sim houvesse uma ação. O último exemplo que nós vamos ver hoje está em Atos 9, 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto de andar superior, como Lida estava perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Logicamente, Pedro já entendeu. Dorcas faleceu e estão me chamando para ir lá. Era para ressuscitá-la, né? Então, Pedro se aproximou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com eles. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhando-se, e orou. Aqui está a resposta. Pedro agora falou, saiam todos, e Pedro se ajoelhou. Ele sabia que ele foi lá para operar, segundo o poder de Deus, uma ressuscitação. Só que ali ele dobra os seus joelhos e ora e clama. Depois, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ou seja, ele conseguiu a vitória na sua oração, mas ele aprendeu que antes da vitória tinha o período de quebrantamento, de dependência, de esperar que o Espírito Santo revelasse a ele a cura sobre ela. Que nós estejamos, então, irmãos, hoje aprendendo o que Jesus fala sobre fé. Né? Nós precisamos, em nome de Jesus, vivenciar isso nas nossas vidas. Estejamos nos quebrantando, aprendendo que a humildade é a usina da fé. Trabalha para preparar a nossa fé. Vamos estar nos quebrantando diante do Senhor, orando e buscando mais do poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Não deixe de dar o seu like, compartilhar o vídeo, falar para outras pessoas que você está assistindo e comentar também sobre isso. Será um prazer nós recebermos o teu comentário. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus, com muita fé no Senhor Jesus. Amém, amém.